E aumenta em 93% o número de mulheres candidatas entre as eleições de 2006 e 2010. O número subiu de 2.000 candidatas, 561 em 2006 para 4.963 no pleito deste ano. O crescente interesse do sexo feminino pela política não é novo, mas essa arena continua sendo um território essencialmente masculino. Hoje, dos 513 deputados na Câmara, apenas 45 são mulheres, ou seja, 8,7%. No Senado, dos 81 parlamentares, 10 são mulheres, o que representa 12,3%. E essa disputa não é nova. Da época do Império, quando a princesa Isabel foi nomeada senadora até a República, muitas mulheres passaram pelo Congresso Nacional. A primeira deputada federal eleita foi Carlota Pereira de Queiroz, em 1933, um ano depois do decreto de Vargas dar direito de voto às mulheres. 33 anos depois, a lei eleitoral institui a cota mínima de 30% nas chapas proporcionais, mas o sistema ainda é pouco eficiente. Dos 22.401 candidatos registrados para as eleições deste ano, segundo o TSE, apenas 4.963 são mulheres. As gaúchas são as mais ousadas. A região sul, proporcionalmente, tem o maior número de mulheres, representam 26,47% do total de candidatos. A região norte vem em segundo, com 23,45%. Depois, a região centro-oeste, com 23,03%. Já a região sudeste tem 21,73% de candidatas mulheres, seguida da Nordeste, com 19,27%. O cargo em que o registro de mulheres é maior é o de deputada distrital, em Brasília, 221 para 895 candidatos. E o cargo menos pleiteado por elas é o de governador, com apenas 18 candidatas de 168. Mesmo com esse aumento de 93% no número de mulheres candidatas em 2010, a participação feminina na política ainda é bem menor que a masculina. Sobre o assunto, eu converso com a socióloga Eliana Magalhães. Bom dia. Bom dia. Esse aumento aí tão expressivo no número de candidatas significa que haverá, na mesma proporção, o aumento de mulheres eleitas? Ai, que coisa boa que seria se fosse assim. Mas não, provavelmente não será esse o resultado. Isso porque nós temos aí 15 anos de uma legislação que já tenta caminhar nessa direção das cotas, né, das ações afirmativas para as mulheres desde 95. E até hoje os partidos não entenderam que as mulheres têm que ser incorporadas à vida partidária. E aí sim elas podem ser candidatas que realmente têm expressão na política e ocuparem o lugar que é devido, né? Nós temos a maioria da população eleitora composta de mulheres e nós vimos aí na reportagem os dados que 8% na Câmara, 12% no Senado. Quer dizer, nós estamos muito aqui, nós temos uma subrepresentação e realmente a política é um espaço masculino. Mesmo assim, podemos dizer que esse aumento do número de mulheres candidatas significa aí um maior interesse da mulher pela política? Sim, eu acho que em determinado sentido, mas é muito mais talvez o temor, porque esse ano há uma previsão de punição para os partidos que não cumprirem as cotas. Apesar de que o Tribunal Superior Eleitoral lavou as mãos, diz que não se pode obrigar as mulheres a serem candidatas. A gente sabe que não é essa questão. É uma questão de que é um espaço que sempre foi negado às mulheres. Então, nesses 15 anos, os partidos poderiam ter aberto mais suas portas à participação das mulheres, à sua capacitação, a demonstrar. Mas nós estamos falando de poder, né? Então, os homens não arredam o pé. É uma luta aí das mulheres para conquistar mais espaço. A gente pode falar que essa baixa participação, então, está associada ainda à cultura machista da sociedade? Ah, com certeza, sem dúvida, ao machismo, ao patriarcado, ao patrimonialismo, né? Quem tem poder econômico é quem se elege, e muito a visão que a sociedade tem das mulheres, né? Qual é o espaço que a sociedade reserva para as mulheres? É o espaço do cuidado da casa, do lar, né? Isso tem mudado um pouco, a mulher hoje está maciçamente no mercado de trabalho, mas na política é uma disputa desleal, né? Então nós temos ainda um caminho longo para percorrer, para conseguir fazer com que
a nossa democracia seja realmente representativa da diversidade da sociedade. E é por esse mesmo motivo que existem poucas mulheres em altos cargos de empresas, de instituições? Sim, sim. É a mesma ligação? É a mesma lógica, é a mesma estrutura que compõe nossa história, né, ao longo dos anos, do lugar reservado na sociedade para as mulheres. Quer dizer, vencer isso tem sido uma luta bastante difícil para elas, né, para nós, né, mas eu acho que temos tido ganho, isso tem aumentado, não é mais igual era anos atrás, mas ainda temos muito a conquistar. Vai ser um processo lento? Ah, com certeza. Você vê, em 15 anos, nós não conseguimos, são pouquíssimos, 1 ou 2 partidos conseguiram cumprir a cota de no mínimo 30% por sexo. Então, quer dizer, em 15 anos caminhamos pouco. Então, a história está mostrando que não é fácil. E a disputa de poder é uma coisa complicada, né? Não é da noite para o dia que a gente conquista. Mas esse fato de já termos aumentado dessa maneira o número de candidatas é um fator altamente positivo. E que acho que já é um resultado da legislação. Ainda existe aquela história de homem que não vota em mulher, de mulher que não vota em mulher? Eu acho que isso tem acabado, né? Tem diminuído, inclusive as pesquisas demonstram que em alguns quesitos que hoje a sociedade faz muita questão, como o quesito da honestidade, né? Coisas que deviam ser básicas, não é? A luta contra a corrupção e tal, as mulheres têm mostrado, né? As pesquisas têm mostrado que a população confia mais nas mulheres, as mulheres são mais honestas. Então eu acho que tem havido um deslocamento dessa questão. Eu acho que há uma crença na capacidade, que as mulheres têm demonstrado sua capacidade fora do ambiente doméstico, né? No ambiente público, nos cargos. Você vê, hoje nós temos 2 candidatas à presidência da República. Isso é inusitado no nosso país, né? E 2 candidatas com chance de vencer. Então, isso mostra como estamos caminhando, né? E como a população começa a acreditar mais nas mulheres. Muito obrigada pelas informações. Por nada. E se você quiser rever a entrevista, basta acessar o site tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Brasil. Catiúcia. Obrigada, Manuela.